Feirantes como você não podem circular entre gente decente. Você cheira a fritura, a mercado. Fique no seu muquifo e não ouse colocar a cabeça para fora. Essas foram as palavras que ouvi da minha sogra depois de eu ter pago pelo casamento da minha cunhada, no valor de 800 mil. Até meu marido sorriu com desdém e acrescentou: para ser sincero, querida, a verdade é que você parece vulgar demais. Em resposta, cancelei silenciosamente a reserva do salão de festas. A ruína cruel da minha cunhada, que foi expulsa para a rua com um vestido de aluguel barato na frente de todos os convidados, começa agora. Olá, caros ouvintes. Antes de começar minha história, gostaria de lhes mostrar minhas mãos. Estas mãos ásperas, de nós engrossados e cheias de pequenas cicatrizes. Meu nome é Catarina. Hoje, muitos me conhecem como a dona da rede de restaurantes Os Petiscos da Cata. Mas eu comecei com uma pequena barraca de pastéis e coxinhas na periferia de São Paulo. Após ficar órfã muito jovem, me vi sozinha neste mundo imenso. A única coisa que eu tinha era um avental encharcado de lágrimas e a perseverança com que a cada madrugada eu ia pro CEAGESP. Eu sei o que é a pobreza e o quão terrível ela pode ser. Por isso, o sucesso que alcancei com meu esforço era inestimável para mim. Jurei que minha família, aqueles a quem eu permitisse entrar no meu círculo, nunca conheceriam as privações pelas quais eu passei. Suponho que esse foi o início da minha tragédia. Naquele dia, acordei às 4 da manhã, como de costume, e fui pro CEAGESP. Cansada, impregnada com cheiros de suor e comida, abri a porta de casa e ouvi algo que eu não esperava de jeito nenhum. Mãe! Olha, acho que é o sérum novo da minha cunhada. Um frasco só custa R$3 mil. Que incrível. Posso ficar com ele? Era a voz da minha cunhada, Sofia. Fiquei paralisada no hall de entrada para recuperar o fôlego e depois entrei na sala. Minha sogra, Dona Ana, descansava na poltrona de massagem, enquanto Sofia remexia no meu quarto na minha penteadeira, guardando meus cosméticos em sua bolsa. Como se não bastasse, ela estava vestindo meu hobby de seda favorito. Dona Ana, Sofia, o que vocês estão fazendo aqui tão cedo e sem avisar? E Sofia, esse hobby é do meu armário. Quando falei com cautela, Dona Ana, sem sequer abrir os olhos, soltou com desdém. Podia ao menos dar um bom dia por educação, em vez de reclamar dos seus trapos. Nossa Sofia vai se casar em breve com um homem decente. Você, como cunhada mais velha, realmente se importa de dar um simples hobby a ela? Que mesquinha você é. Dona Ana, não é que eu me importe de dar. É simplesmente meu espaço, pessoal. Nosso Diogo te acolheu quando você era uma moça complexada. E graças a ele agora você é uma mulher de negócios. Acolhemos em nossa família uma vendedora sem estirpe, então ao menos seja grata. A palavra vendedora, vinda dos lábios de Dona Ana, sempre me apunhalava o coração. Há 10 anos, quando nos casamos, a família dela estava afogada em dívidas. Agiotas batiam a porta por causa das dívidas de Jô, deixadas pelo pai do meu marido. Será que ela tinha esquecido quem, na época, deu todas as economias da venda da barraca e o faturamento para quitar a dívida de 150 mil deles? Mãe, a senhora se esquece de como eu paguei suas dívidas, como paguei a faculdade particular da Sofia e o intercâmbio dela no exterior. Todos vocês vivem do dinheiro que eu ganho com meu sangue. Minha voz se elevou e, esfregando os olhos, meu marido saiu do quarto. Que barulheira é essa tão cedo? Cata, por que você tá gritando com a minha mãe de novo? Tenha um pouco de vergonha. Todo mundo sabe o quão importante você é nos negócios. Precisa demonstrar isso em casa também? Meu marido, Diogo, não só não me defendeu, como bocejando, se jogou no sofá. Na minha empresa, ele figurava como vice-diretor, embora, na prática, só se dedicasse a jogar golfe e a passear por clubes de campo com o cartão de crédito corporativo. Diogo, você acha isso normal? Sua irmã pega minhas coisas sem permissão e sua mãe diz barbaridades. Ah, qual é? Mamãe pegou alguma coisa. E daí? Nos seus restaurantes, o dinheiro sai pelos ladrões. Não seja tão pão dura. Esse seu comportamento, a verdade, me causa repulsa. Só vivo com você
por pena, repulsa. Essas palavras, que meu marido repetia como um mantra, me deixaram sem fala. As pessoas que viviam em grande estilo com o dinheiro que eu ganhava brigando com fornecedores e engolindo humilhações de parceiros, diziam que eu lhes causava repulsa. Sofia, de pé ao lado com um sorriso zombeteiro, continuava a guardar meus cosméticos em sua bolsa. Não se estresse, cunhadinha. Tenho algo importante em mãos. Você sabe que meu noivo é de uma família de médicos renomados. Meu futuro sogro disse que a família dele não tolera a falta de modos. Então é melhor você se comportar comigo. Quem sabe, talvez um dia você precise da ajuda da cunhada de um cirurgião. Sua arrogância me provocou um sorriso amargo. Uma garota que aos 28 anos nunca tinha trabalhado um único dia se gabava de ter encontrado, com o meu dinheiro, um médico para marido, como se fosse um mérito pessoal. Mas nem mesmo então eu imaginei até que ponto sua audácia poderia chegar, nem como aquele casamento se tornaria um instrumento para me pisotear. A notícia do casamento de Sofia varreu nossa casa como um furacão. Ela me ligava todos os dias, exigindo que eu a ajudasse a se preparar para seu papel de esposa de médico da alta sociedade. Uma noite, toda a família do meu marido se reuniu em nossa casa. Diogo, com um rosto invulgarmente animado, abriu um caríssimo vinho chileno e Dona Ana estava sentada com ares de duquesa. Querida, hoje escolhemos o local para o casamento da Sofia. Você vai ficar de queixo caído. Meu marido, enchendo minha taça, me olhava de soslaio. Tive um mau pressentimento, mas perguntei em silêncio. E onde é? Sofia, como se só estivesse esperando por isso, me estendeu o telefone com uma foto. Era um hotel de altíssimo luxo no bairro dos Jardins. O aluguel do salão por uma única noite custava uma fortuna. Olha, Cata, é aqui. Toda a família do meu futuro marido celebrou seus casamentos neste lugar. Isso é outro nível, outra classe. Os pais do noivo disseram que sentiriam vergonha de receber os convidados em um lugar mais simples. Sofia, mas o aluguel e o buffet aqui custarão pelo menos 800 mil. Você tem essa economia. Fez-se silêncio na sala. Dona Ana pousou a xícara na mesa com um baque seco. Que falta de tato você tem. De onde a Sofia vai tirar esse dinheiro? Além disso, o casamento dela é uma celebração para toda a nossa família. Você está sugerindo que a Sofia pague tudo sozinha? Então, mãe, a senhora não quer dizer que eu tenho que pagar, quer? Claro que sim. Seu marido tem uma reputação e não queremos que nossa Sofia se sinta humilhada diante da nova família. Aquela família são intelectuais de berço. Temos que estar à altura deles. Seu negócio vai de vento em popa, então 800 mil é troco para você, não é? Olhei desesperada para o meu marido, mas ele desviou o olhar. Diogo, você sabia disso? Que brincadeira é essa? Estamos lançando uma nova marca. Agora mesmo, cada centavo conta. Pare de se fazer de vítima. Você acha que eu não sei das suas economias escondidas? É o casamento da minha irmã. Só acontece uma vez na vida. Ajude um pouco. Já me gabei para todos os meus amigos que minha irmã vai se casar no hotel mais caro de São Paulo. Se você se recusar, eu vou passar vergonha. Sofia, ao ouvir seu irmão, começou a choramingar imediatamente. Cata, como você pode ser assim? Não estou fazendo isso só por mim. Se eu me casar bem, também poderei ajudar o Diogo nos negócios. Você conseguiu tudo por si mesma, por isso deve ser tão calculista. Como pode fazer isso com a família? Família. A palavra que eles sacavam da manga como um as apenas quando precisavam de algo. Eu passei 10 anos tapando os buracos do orçamento deles porque éramos família e eles consideravam que tinham todo o direito de pegar o dinheiro que eu ganhava com meu sangue. Está bem, mas esta é a última vez. Pagarei os 800 mil do buffet. Mas, Sofia, acabaram as exigências exorbitantes durante os preparativos. Combinado? No final, eu cedi novamente. Acreditava que era a única forma de quebrar aquele círculo vicioso. Nutria a fraca esperança de que, assim que Sofia se casasse, seus intermináveis pedidos de dinheiro finalmente cessariam. Ah, minha Cata, você é a melhor. Irmãzinha, não vou me esquecer de você quando estiver casada. Vou te compensar, com certeza. Sofia mudou de expressão instantaneamente e se pendurou no meu braço com um sorriso. Dona Ana também sorriu, satisfeita. É assim que se faz, Cata. Agora você se comporta como uma boa nora deve fazer. Já era a hora. Naquela noite, fiquei deitada na cama olhando para o teto.
Sentia um vazio no peito. Tinha pago a enorme soma de 800 mil, mas em vez de gratidão sincera, só ouvi que finalmente tinha feito o que devia. Mas eu não podia imaginar que aquele salão de festas, pago por mim, se tornaria o palco da minha maior humilhação. A família do meu marido já estava tramando um plano para se livrar de mim. Eles queriam usar meu dinheiro para elevar seu status, mas consideravam que eu, a pessoa que ganhou esse dinheiro, era uma mancha vergonhosa que não se encaixava em sua paisagem reluzente. Uma semana depois ligaram do hotel para confirmar o pagamento. Sim, dona Catarina, os 800 mil pelo aluguel do salão de festas estão totalmente pagos. Podemos agora prosseguir com a reserva do vestido de noiva e da maquiagem. Com um sorriso amargo respondi: sim, claro. Eu pagarei tudo que minha cunhada escolha o que quiser. Até aquele momento, eu continuava testando minha paciência. E esse limite se rompeu definitivamente alguns dias depois, quando Dona Ana me chamou para uma conversa a sós. Depois de pagar aquela quantia colossal, eu tinha sentimentos mistos. Por um lado, ressentimento e amargura. E por outro, alívio. Como se finalmente tivesse escalado uma grande montanha. Com certeza, depois disso, eles entenderão minhas verdadeiras intenções. Me aceitarão como um membro de pleno direito da família. Eu, pensava, vivia com essa esperança ingênua. Mas, meus caros, eu subestimei a ganância e a arrogância humanas. Nem de longe pensei que o dinheiro que entreguei se tornaria em suas mãos a arma mais afiada, apontada diretamente para mim. Alguns dias após a ligação do hotel, quando eu estava imersa no lançamento de um novo menu, minha sogra me ligou. Normalmente, ela ia direto ao ponto, mas desta vez sua voz era surpreendentemente baixa e calma. Cata, você está muito ocupada? Passe na cafeteria do hotel, por favor. Tenho que falar com você sobre algo muito importante. Foi tomada uma decisão muito séria sobre o casamento da Sofia. Havia uma estranha tensão em sua voz. Pensei que talvez houvesse algum problema com os preparativos. E, após terminar rapidamente minhas tarefas, fui ao local do encontro. Ao entrar no lobby do hotel nos Jardins, vi aqueles lustres luxuosos que pareciam me dar as boas-vindas. Em um canto da cafeteria, minha sogra estava sentada. Ela usava um lenço de seda caríssimo que eu lhe dera em seu último aniversário, e na mão com que segurava delicadamente a xícara brilhava um anel de diamantes, também comprado por mim. Ela parecia elegante, mas sua aparência exalava uma frieza inexplicável. Mãe, esperou muito? O que é tão urgente? Aconteceu algo com os preparativos do casamento? Perguntei enquanto me sentava. Minha sogra pousou a xícara lentamente, tirou da bolsa uma lista de convidados elegantemente encadernada e o programa da noite e os colocou na minha frente. No programa, vi linhas que não estavam lá antes. Olhe isto. É a lista de convidados do casamento da Sofia. Foi enviada pela parte do noivo e eu te garanto que impressiona. Desembargadores aposentados, cirurgiões, chefes de hospitais universitários, enfim, a nata do país. Você deve ter ouvido o quão minuciosamente os pais do noivo verificam nossa família para garantir que estamos no nível deles. Sim, por isso preparei tudo no mais alto nível, desde o salão até os presentes, para estar à altura das expectativas deles. Mas por que meu nome não está na lista? Minhas mãos paralisaram enquanto eu examinava o programa. Na sessão de apresentação da família constavam apenas minha sogra, meu marido e minha cunhada. Meu nome não aparecia em lugar nenhum. Levantei o olhar para minha sogra. Ela me olhava com olhos duros, frios. Cata, você sabe que o casamento é a união de duas famílias. Especialmente uma aliança como esta, com uma família respeitável, exige que tudo esteja no mesmo nível. Então vou direto ao ponto. A família do noivo acredita que somos uma família distinta de intelectuais de longa data, que nosso filho é um empresário de sucesso.
e que sua esposa é formada por uma universidade de prestígio, uma dona de casa discreta que cuida do lar e dos filhos. Senti como se o chão se abrisse sob meus pés. Não conseguia acreditar no que ouvia. Mãe, o que a senhora está dizendo, que formada por universidade de prestígio? Ah, senhora, melhor do que ninguém. Sabe como eu comecei? Vendendo pastéis, coxinhas em uma feira. E como pode me esconder agora quando minha empresa tem tal posição no setor? Esse é o problema. Minha sogra levantou a voz de repente, batendo a xícara na mesa com força. O som ecoou por toda a cafeteria. Se descobrirem que a nora da nossa família é uma feirante de subúrbio que cheira a fritura, o casamento da Sofia vai por água abaixo. Você acha que os pais do noivo ficarão felizes em ter uma nora com modos de vendedora de feira? Sua maneira rude de falar, suas mãos ásperas. Você acha que isso pode ser escondido? Eles esperam conhecer uma moça refinada e educada de boa família. Naquele momento, senti que as cicatrizes em minhas mãos começavam a arder. Eu passei 10 anos pagando as dívidas daquela família, sustentando minha cunhada à base de lágrimas. E tudo isso era apagado com o estigma de ser uma feirante vulgar. E o que a senhora quer de mim, mãe? Minha voz tremia, mas minha sogra, ignorando, tirou outro envelope branco da bolsa e o jogou na minha frente. Isso é dinheiro para você comprar uma roupa para o casamento. Embora, na verdade, você não vá precisar. Cata, vou te dizer sem rodeios, você não vai ao casamento. Diremos à família do noivo que você adoeceu de repente e foi internada. E você ficará quietinha em casa. Ou se você faz tanta questão de vir lá atrás da cozinha, tem um quartinho para os funcionários. Você pode se esconder lá. Me esconder? No casamento da minha cunhada, que eu mesma paguei, fale mais baixo. Quer que nos ouçam? Como você é obtusa. O que você pretende aparecer e gritar aos 4 ventos que pagou tudo? O que acontecerá com a reputação da nossa família? Nosso filho ficará como um marido inútil e Sofia como uma moça que se casou com o dinheiro de uma feirante. Você quer arruinar a vida da minha filha? Cada palavra da minha sogra era como uma facada no coração. Eles precisavam do meu dinheiro. Mas eu, a pessoa que o ganhou, era uma vergonha para eles. Que lógica cruel e rasteira. Olhei, atônita, para o envelope branco à minha frente. Provavelmente havia algumas centenas de reais. Pô, comparado aos 800 mil que eu havia pago, com aquele dinheiro, ela tentava calar minha boca e me transformar em um fantasma. Mãe, e quando passei 10 anos pagando suas contas, os estudos da Sofia e suas viagens, a senhora não sentiu vergonha? Naquela época, meu dinheiro cheirava bem, e agora de repente sou uma feirante. Como pode fazer isso comigo? Que teimosa você é. É tudo pela Sofia. Não se comporte como uma selvagem que não está à altura da nova família dela. Entenda de uma vez, o seu papel é dar o dinheiro e sair de cena. Aumente o limite do cartão. No dia do casamento, haverá muitas despesas extras. Se não vier, deixe pelo menos o cartão. E lembre-se, nem pense em se sentar na mesa principal. Se os pais do noivo te virem lá, podem acusar nossa família de fraude. Entendido? Minha sogra, dando a conversa por encerrada, se levantou. Lançando-me um olhar mais frio que o chá que havia esfriado na xícara, ela se foi. Fiquei muito tempo paralisada na cadeira. A decoração luxuosa que me cercava pareceu começar a zombar de mim. Você, uma feirante, realmente acreditou que se encaixava neste hotel? As paredes pareciam perguntar. Com as mãos trêmulas, peguei o telefone. Liguei para a única pessoa que eu acreditava, entenderia minha raiva e me defenderia. Meu marido. Diogo, acabei de falar com sua mãe. Ela me disse para não ir ao casamento. Disse que tem vergonha de mim e me mandou me esconder em um quartinho ou não aparecer. Você acha isso normal? Minhas mãos tremem tanto que nem consigo dirigir. Minha voz se quebrava em um grito misturado com soluços. Mas a resposta do meu marido do outro lado da linha não foi, de forma alguma, a que eu esperava. Ah, então a mãe já te falou, Cata. Mas tente entender o lado dela também.
Mamãe não tá totalmente sem razão. Sua resposta indiferente gelou o sangue em minhas veias. Era mesmo aquele o homem que 10 anos atrás, segurando minha mão, prometeu me proteger por toda a vida? Você enlouqueceu? Diz que sua mãe tem razão? Por que você já começa a gritar? Falando francamente, você passa a vida trabalhando. Seus modos são um pouco rudes, bruscos, e lá haverá pessoas muito cultas, do mundo do direito e da medicina. Se você for e começar a insinuar que pagou tudo, em que posição a Sofia vai ficar? O futuro dela está em jogo. Se você aguentar desta vez, teremos paz em nossa família. Mamãe também se preocupa com você quando diz essas coisas. Meu marido me exigia um sacrifício com absoluta segurança. O homem que jogava golfe com meu dinheiro, que dirigia o carro que eu lhe comprei, no momento em que minha dignidade era pisoteada, foi o primeiro a me virar as costas. Covarde, esse era o verdadeiro rosto do homem que amei por 10 anos. Você também tem vergonha de mim. Do dinheiro que eu ganho, com o qual você compra suas roupas e sustenta sua mãe. Disso você não tem vergonha, mas de mim a pessoa que o ganha sim. Agora mesmo, me sinto tão humilhada que com suas palavras perco a vontade de viver. Lá vem você de novo, sempre jogando tudo na cara. É por isso que te chamam de feirante. Não se ache tanto só porque ganhou algum dinheiro. Já é muito eu aguentar alguém como você. Comporte-se como deve e faça o que a mamãe te disse. Agora tem uma partida de golfe. Então vou desligar. Tchau. Tu. A chamada foi encerrada. No silêncio ensurdecedor da cafeteria, fiquei com o telefone no ouvido por um bom tempo. Pensei que as lágrimas brotariam, mas surpreendentemente não vieram. Em seu lugar, um fogo frio e duro começou a arder no fundo da minha alma. Muito bem. Vocês falam de níveis. Vou lhes mostrar o meu nível. Vou lhes mostrar como o seu bendito nível desmorona quando o dinheiro que vocês tanto gostam desaparecer. Vamos ver o que sobra dele. Peguei minha bolsa e me levantei. Na saída, um funcionário do hotel me fez uma reverência educada. Dona Catarina, como vão os preparativos para o casamento? Diante de sua pergunta, sorri friamente. Minha vingança estava apenas começando. Para aquelas pessoas que me chamavam de feirante e tentavam me encurralar, eu ia ensinar qual era a arma mais poderosa de uma comerciante. Ao sair do hotel, tomei uma decisão. As luzes luxuosas daquele salão de festas não iluminariam o vestido de noiva de Sofia, mas sim seu patético fracasso. A máscara de respeitabilidade que eles tentavam manter tão desesperadamente, eu arrancaria com minhas próprias mãos. Desci para o estacionamento escuro, entrei no carro e peguei o telefone imediatamente. Liguei para o diretor-geral do hotel, com quem eu havia construído uma relação de confiança após 10 anos, organizando eventos corporativos. Só me restava uma coisa a fazer: desmontar o palco que eu mesma havia construído. Me disseram para não ir. Perfeito. Eu não iria. Não iria sob nenhuma circunstância. Mas o luxuoso casamento com que sonhavam continuaria de pé naquele lugar onde eu não estaria? Apertando com força o volante frio, sussurrei: Mãe, Diogo, vou deixar que vocês vivam de acordo com esse nível de que falavam no fundo do poço. Enquanto eu saía do estacionamento do hotel, minhas mãos não paravam de tremer. A cicatriz no dorso da minha mão ardia, como se a tivessem queimado novamente. Lembrei-me do dia em que a fiz. Eu tinha acabado de abrir minha primeira barraca e, no meio do caos pela avalanche de pedidos, óleo fervente da fritadeira de pastéis espirrou em mim. Na época, meu marido, enquanto aplicava a pomada com lágrimas nos olhos, me dizia: Minha Cata, tudo isso é por minha culpa. Você sofre demais. Por toda a minha vida, farei o que for preciso para que essa cicatriz não tenha sido em vão. Sua voz terna ressoava em minha memória, mas a voz fria que eu acabara de ouvir pelo telefone não pertencia ao homem que eu conhecia. Mamãe não está totalmente sem razão. Essa frase se cravou em meu coração como uma flecha. A caminho de casa, a paisagem noturna de São Paulo me pareceu hoje especialmente estranha e fria. Até o último momento, mantive a fraca esperança de que meu marido caísse em si, me ligasse e dissesse: Perdoe-me, vou falar com a mamãe, vou convencer, lá. Mas meu telefone não tocou durante todo o trajeto. Ao abrir a porta, vi que havia luz na sala. Meu marido estava esparramado no sofá caro que eu havia comprado, assistindo a golfe. Sobre a mesa, havia uma garrafa de um vinho tinto reserva aberta, um presente que eu recebera de uns parceiros. Olhando para suas costas relaxadas, senti a raiva ferver dentro de mim. Já chegou? Uau, olha esses profissionais. Cata, você também deveria aprender a fazer algo assim, e não só a ganhar dinheiro.
pelo e status. Meu marido soltou aquelas palavras sem desviar o olhar da tela. Deixei a bolsa e me aproximei dele. Diogo, olhe pra mim. Você estava falando sério sobre o que me disse por telefone? Que eu não devo ir ao casamento da Sofia? Você realmente pensa isso? Meu marido, com uma expressão de aborrecimento, largou o controle remoto e se sentou. Depois, suspirando pesadamente, me olhou. Não havia nenhum traço de culpa em seus olhos, apenas irritação. Por que você está voltando a esse assunto? Já te expliquei tudo por telefone. Você acha que a mamãe te odeia? Ela diz isso pelo bem da nossa família. Você já sabe que tipo de família é a do noivo. São pessoas da alta sociedade. Você realmente acha que seus modos tão rudes se encaixariam lá? Modos rudes? E você diz isso para sua esposa? E por culpa de quem eu me tornei assim? Porque passei 10 anos carregando caixas de mercadorias no mercado, cheirando a óleo de fritura? Por que eu fiz isso? Para pagar as dívidas da sua família? Para dar uma educação à sua irmã? Para que você possa estar agora mesmo deitado neste sofá. Diante da minha explosão de fúria, meu marido apenas sorriu com desprezo. Lá vem a ladainha do dinheiro. Sim, eu sei que você ganhou o dinheiro. Obrigado, tenho que fazer uma reverência para você toda vez? Esse é o seu problema. Você faz algo e depois joga na cara a vida toda. É por isso que a mamãe diz que você é rude. Sinceramente, por mais que você se maquie e se pendure em marcas de luxo, esse cheiro diferente não sai de você. Imagine o que os parentes deles pensariam da nossa família se você se sentasse na mesa principal. Cheiro diferente. Essas palavras destruíram minha alma. Aos olhos da pessoa que por 10 anos considerei minha família e a quem me entreguei, eu não era mais do que uma vendedora mal cheirosa. E você? Você não tem vergonha de jogar golfe com meu dinheiro e dirigir o carro que eu te comprei? Você que vive do dinheiro impregnado desse cheiro diferente. Isso me dá status. Que palavras vulgares. E por culpa de quem eu vivo assim. Sacrifiquei minha carreira para te ajudar no seu negócio e ocupar essa posição de diretor. Você sabe o quanto eu me gabo de você para meus amigos, para manter sua imagem. E para você é tão difícil se segurar por um dia pelo casamento da minha irmã? Você é uma verdadeira egoísta. Meu marido, irritado, bebeu o vinho de um só gole e soltou a frase final. Mamãe disse que, como você não vai ao casamento, que pelo menos aumente o limite do cartão. A Sofia precisa de muitas coisas para casa, afinal, você não tem filhos. Em que você vai gastar todo esse dinheiro? Em momentos como este é que se deve ajudar a família, para ser uma família de verdade, não acha? Naquele instante entendi tudo. Para aquele homem, eu não era nem sua esposa, nem sua parceira. Era um caixa eletrônico que nunca dizia não, uma trabalhadora nos bastidores que financiava sua vida de luxo. Minha humilhação e minha dor não lhe importavam nem um pouco. Família. Muito bem. Agora entendo o que essa palavra significa para vocês. Você se importa mais com a imagem da Sofia aos olhos da família do médico do que com os meus sentimentos. Você acha certo que eu me esconda em um quartinho e coma de uma marmita, desde que sua reputação permaneça intacta. Por que você exagera tudo? Não é se esconder, é ter tato. Você realmente me causa repulsa. Ficou rica e agora humilha as pessoas. Que idiota eu sou por tentar argumentar com você. Meu marido, estalando a língua, foi pro quarto. O som da porta batendo ecoou como o desmoronamento do mundo que eu abrigava em meu peito. Sozinha na sala, fiquei de pé na penumbra. Na TV ainda passava golfe, e na mesa, a garrafa de vinho pela metade exalava um aroma áspero. Abaixei lentamente o olhar para minhas mãos, mãos ásperas de trabalhadora. Senti que toda a minha vida, construída com essas mãos, toda a minha família, que eu havia protegido, havia se tornado uma miragem em um instante. Mas a tristeza durou pouco. Em seu lugar apareceu algo frio e duro. Era pura determinação. Muito bem, Diogo, você tem razão. Sou uma feirante e as vendedoras de mercado nunca fazem negócios que dão prejuízo. Vocês julgaram meu nível e me jogaram no lixo, então agora vou devolver, luz ao lugar de vocês. Ao fundo do poço, aquela triste realidade da qual vocês saíram. Sentei-me no sofá e tirei da bolsa a pasta com os documentos. Era a lista de todas as despesas que eu havia pago para o casamento de Sofia. Aluguel do salão e buffet no hotel, 800 mil. Vestido de noiva e maquiagem da noiva. 710 000. Presentes para a família do noivo, bolsas e relógios de marca. 150 mil. Lua de mel, passagens de classe executiva e uma vila. 125 mil. A cada linha que eu lia,
A ira dava lugar a uma fria certeza. Tudo isso havia sido pago com meus cartões pessoais e da empresa. Peguei o telefone e liguei para minha amiga da faculdade, Carmen, que era advogada de família. Eram mais de 11 da noite, mas não havia tempo a perder. Carmen, tá dormindo? Sou eu, a Cata. Desculpe pela hora. Cata, o que aconteceu? Por que sua voz está assim? Ao ouvir o tom alarmado de Carmen, senti um nó na garganta por um momento, mas continuei falando com calma. Vou me divorciar. Comece a preparar os papéis agora mesmo e encontre uma maneira de recuperar todo o dinheiro que investi na família do meu marido durante todos esses anos, desde a mesada mensal até o dinheiro para os estudos da Sofia e este casamento. Quero recuperar tudo até o último centavo. Não quero deixar nenhum real nas mãos dessa gente. Cata, o que aconteceu? Você aguentou tanto tempo. Depois eu te conto. Agora vou cancelar todas as reservas e pagamentos feitos em meu nome. Não me importo com a multa. Aquele palco de luxo com que eles sonham, eu vou destruir com minhas próprias mãos. Após desligar, abri o notebook e entrei no sistema de reservas do hotel. Cliente VIP, Dona Catarina. Ao ver meu nome na tela, sorri friamente. O gerente do hotel havia me dito que sem um pedido pessoal do titular da reserva era impossível mudar nada. Isso significava que com um clique eu poderia pôr fim a toda essa farsa. Coloquei o cursor sobre o botão cancelar reserva, mas não cliquei. Se eu o fizesse agora, eles teriam tempo de fazer algo. A vingança mais cruel é arrebatar a esperança em seu momento de máximo esplendor. Eu tinha que destruir os alicerces do mundo deles no exato instante em que estivessem sorrindo elegantemente para os convidados. Olhei novamente para a porta do quarto. De lá vinham os roncos do meu marido. Enquanto sua esposa sofria tamanha humilhação, ele dormia tranquilamente. Diogo, vou te ensinar o que significa ser uma mulher que causa repulsa. Pode esperar ansiosamente pelo dia do casamento da sua adorada irmãzinha e ver como seu bendito nível desmorona. Fechei o notebook e comecei a arrumar minhas coisas em silêncio. Esta casa estava em meu nome, mas hoje eu não queria dormir aqui. Coloquei em uma mala algumas mudas de roupa e saí. Ao fechar a porta principal atrás de mim, senti que com ela também se fechava o capítulo de meus 10 anos de vida de casado. Ao sair para o corredor do prédio, senti o ar frio da noite em minhas bochechas. Mas, por mais estranho que pareça, minha alma se sentia leve e fresca como nunca. Bom, é hora de começar, Catarina. É hora de mostrar a eles o inferno que se abrirá no lugar do qual te apagaram. Entrei no carro e liguei o motor. Mas não me dirigi ao mercado noturno a que estava acostumada, e sim ao melhor hotel da cidade, onde planejava me hospedar. Lá, no silêncio e no conforto, eu planejava elegante e meticulosamente a queda deles. A família apreciada, meu marido, sem suspeitar de nada, estava tendo doces sonhos. E Sofia, com certeza, amanhã de manhã me mandaria uma nova lista de compras. Seu casamento para a alta sociedade estava condenado antes mesmo de eu clicar no botão cancelar. O relógio da minha vingança acabara de iniciar sua contagem regressiva. Meus caros, a vingança é um prato que se serve frio. Dói muito mais atravessar com uma agulha de gelo afiada do que queimar com fogo. Naquela noite, após deixar a casa, instalei-me na suíte do hotel que havia reservado. As luzes brilhantes de São Paulo, através da janela, pareciam uma iluminação festiva em minha honra. Sentada na cama, com o notebook, examinei novamente, com atenção, a lista dos meus pagamentos. 800 mil pelo salão, dezenas de milhares pelo vestido e pelas joias. Tudo era uma miragem construída com meu suor e meu sangue. Chegara a hora de dissipar essa miragem. Na manhã seguinte, acordei muito mais cedo que o normal. A primeira coisa que fiz foi ligar para o diretor-geral do hotel do casamento. Em 10 anos, colaborando juntos, havíamos criado um vínculo de confiança. Senhor diretor, peço desculpas por ligar tão cedo. Sou a Catarina, Dona Catarina, a que devo a honra a estas horas. Se for pelo casamento da sua cunhada amanhã, está tudo pronto e no mais alto nível. Diante de seu tom animado, sorri friamente. Senhor diretor, infelizmente me vejo obrigada a cancelar o evento de amanhã, agora mesmo. Fez-se silêncio do outro lado da linha por alguns segundos. O diretor, como se não tivesse ouvido bem, perguntou, desconcertado. Cancelar que
Dona Catarina, mas o casamento é amanhã. Em caso de cancelamento agora, a multa será de quase 100%. A senhora está ciente disso? Sim, entendo. Perfeitamente. O valor da multa não me importa. Deduza-o dos 800 mil já pagos e devolva o restante para a conta da minha empresa. E o mais importante, se os familiares do meu marido entrarem em contato com o senhor, sob nenhuma circunstância lhes diga que fui eu quem cancelou a reserva. Diga-lhes que houve um problema com a reserva e que precisam falar com o senhor pessoalmente. Até que cheguem ao hotel amanhã de manhã, haja com total normalidade. O diretor, sendo um profissional, pareceu entender tudo. Após um breve suspiro, respondeu: sendo a senhora tão inflexível, Dona Catarina, de acordo. Sua identidade foi confirmada. Anularei a reserva imediatamente. Amanhã, esse salão será utilizado para um seminário corporativo de outro cliente VIP. Tá bom para a senhora? Sim, está perfeito, obrigada. Ao desligar, senti como se um grande peso tivesse sido tirado de minhas costas, mas isso era apenas o começo. Liguei em seguida para a exclusiva boutique de noivas na rua Oscar Freire e para o estúdio de maquiagem onde Sofia tinha hora marcada. Bom dia! Sou Catarina, cunhada da noiva Sofia, que tem hora marcada para amanhã de manhã. Sim, confirmo que sou a pessoa que está pagando pelos serviços. Cancelo todos os agendamentos de amanhã. Não enviem o vestido pelo mensageiro. Deixem-no na loja. Registrem a maquiagem como não comparecimento. Cobrem a multa do valor já pago com meu cartão. Os responsáveis pelos estabelecimentos ficaram em choque. Cancelar todos os serviços para uma noiva na véspera do casamento. Aquilo era impensável. Mas eu passei pelo processo de identificação de identidade com calma, fechando para eles passo a passo todas as vias de escape. Então meu telefone começou a pegar fogo de tantas chamadas. Era Dona Ana. Não atendi, recusei a chamada em silêncio. Em seguida, chegou uma mensagem. Cata, onde você está? O Diogo disse que você pegou suas coisas e foi embora. Que palhaçada é essa? Volte para casa imediatamente. Amanhã é o casamento e a Nora fugiu de casa. Sorri friamente ao ler a mensagem. Nora. Agora eles se lembravam dessa palavra. Quando precisam de algo, sou família, e quando se envergonham da feirante, sou uma estranha. Esse tratamento hipócrita só me causava nojo. Meu marido ligou. Desta vez atendi. Queria ouvir sua voz desconcertada. Cata, onde você está? Você enlouqueceu? Por que está dormindo em um hotel? Viu a mensagem da mamãe? Você realmente não vai vir ao casamento? Se não aparecer, vou perder a minha moral com todo mundo. Sua moral, Diogo? Sempre pensando na sua reputação. Sua mãe mesma me disse para não ir, porque tinha vergonha de mim. Só estou cumprindo os desejos de vocês. Cumprindo-os à perfeição. Então, qual é o problema? Mas você tem que estar em casa. Mesmo que a mamãe tenha dito isso, como você ousa não ir de verdade? Você precisa estar por perto para pagar com o cartão, para resolver problemas. Volte rápido. Estou agora com meus amigos falando sobre onde vamos fazer o esquenta. Meu marido, sem sequer suspeitar do inferno que o aguardava amanhã, continuava a planejar a farra com meu dinheiro. Sussurrei suavemente. Diogo, amanhã vou te mostrar graficamente o que significa se comportar com nível. Aguarde. O que você está dizendo? De novo com seus ares que me causam repulsa? Apenas tente não aparecer no salão amanhã. O nosso relacionamento terá acabado para sempre. Acho perfeito. Eu mesma estou ansiosa para acabar com um covarde como você. Desliguei e desci para a cafeteria do hotel para me encontrar com minha advogada, Carmen. Ela já me esperava com uma pasta grossa de documentos. Cata, aqui está. Reuni todos os extratos das transferências para sua sogra e os relatórios de despesas do cartão da empresa. Durante os últimos 10 anos, R$10 mil mensais de mesada, R$250 mil para os estudos da Sofia e quase R$1 milhão para os preparativos deste casamento. Tudo isso pode ser reclamado na justiça. Não como doações, mas como empréstimos ou enriquecimento ilícito. Carmen, vá com tudo. Não quero que sobre para eles nem um centavo do que conseguiram sem mover um dedo, especialmente o apartamento que está no nome do meu marido. Na prática, foi comprado com meu dinheiro. Prepare tudo para que na partilha de bens ou, provando que foi uma compra simulada, eu saia ganhando. Carmen me olhou com compaixão e segurou minha mão. Cata, você tem certeza? Você investiu tanto esforço e tanta alma nessa gente. Alma
Não, Carmen, não foi alma, foi minha estupidez. Caí na chantagem psicológica chamada família e arranquei pedaços de mim mesma para alimentá-los. Agora vou recuperar todos esses pedaços e não me importa se eles passarão fome ou acabarão na rua. Carmen e eu passamos várias horas elaborando meticulosamente a estratégia dos processos judiciais. O plano era este. No momento em que o casamento fosse por água abaixo, eles receberiam as ações de divórcio e penhora de bens. No final da tarde, chegou uma mensagem de voz de Sofia. Foi gravada com um tom muito entusiasmado. Cata, acabei de pegar os presentes para a família do noivo. Obrigada por aumentar o limite do cartão. Escolhi os mais caros. Mesmo que você não vá amanhã por vergonha, no final das contas o dinheiro é seu. Então serei feliz por nós duas. Ah, e outra coisa, amanhã às 9 da manhã, eles têm que trazer o vestido da loja para o hotel. Confirme o pagamento novamente, por favor. Ouvi a mensagem novamente e ri em silêncio. Querida cunhada, sinto muito, mas amanhã de manhã esse vestido não chegará. E esses relógios de luxo com os quais você tanto queria se exibir, no momento em que cliquei em cancelar, se tornaram sua dívida pessoal. À noite, abri novamente o notebook para uma última verificação. Hotel, vestido, maquiagem, passagens aéreas, tudo estava com o status cancelado. Agora só me restava acordar elegantemente pela manhã, desfrutar de um tempo no spa e observar a ruína deles em tempo real. Olhei pela janela escura e jurei a mim mesma: Catarina, você não é mais a vaca leiteira de ninguém. Você existe para si mesma. Há 10 anos, os calos em suas mãos te tiraram daquela miséria atroz. Não, o amor daquele covarde. Antes de dormir, olhei-me no espelho. Meus olhos, que ontem estavam cheios de dor pela traição, hoje brilhavam com uma luz clara e fria. Boa noite, Cata. Amanhã te espero o espetáculo mais grandioso da sua vida, sussurrei para mim mesma. Imaginava como a família do meu marido, vestidos de gala, chegariam amanhã ao lobby do hotel e se deparariam com um vazio ensurdecedor. Mal podia esperar para ver como seus rostos se contorceriam quando compreendessem que o mundo construído sobre o dinheiro da desprezível perante havia desmoronado. A noite foi tranquila, mas essa tranquilidade não era ansiedade, e sim uma alegre contagem regressiva para o início da minha vingança. Passou da meia-noite, o dia do juízo final se aproximava, a escuridão recuou e a manhã do dia decisivo chegou. Normalmente, a esta hora, eu já teria voltado do CEAGESP, coberta de suor, e estaria preparando o café da manhã para meu marido. Mas hoje tudo era diferente. Ao acordar, vi diante de mim os lençóis brancos engomados do hotel e a luz brilhante da manhã que entrava pela janela panorâmica. Pela primeira vez em 10 anos, acordei com a sensação de não ter absolutamente nenhuma dívida moral. Amanhã perfeita, espreguicei-me preguiçosamente e verifiquei o celular. O chat da família estava fervendo desde cedo. Minha sogra havia enviado vários áudios entusiasmados. Diogo, minha, Sofia. Chegou o dia. Um dia histórico em que nossa família se unirá a pessoas respeitáveis. Sofia, seja a mais bonita hoje no salão. E da feirante da Cata, nem se lembre, afinal ela não vai vir. Vamos celebrar com elegância entre os nossos. Seguia-se uma mensagem do meu marido. Mãe, não se preocupe. Ontem deixei tudo acertado com a Cata. O limite do cartão é enorme, então hoje não se privem de nada. Já estou reunindo os amigos e partindo para o hotel. Ao ler a conversa deles, soltei uma risada amarga. Estavam erguendo as taças sem sequer suspeitar que todo o seu bem-estar e suas expectativas haviam se desvanecido com apenas um clique meu no botão. Cancelar. Quão terrível pode ser a ignorância da felicidade. Vesti o roupão e subi para o spa privativo no último andar do hotel. Meu nome na lista de convidados, Dona Catarina. A equipe me recebeu com uma cortesia excepcional
Deitada na cabine perfumada com óleos essenciais, relaxei. Quando as mãos da massagista tocaram meus ombros, senti os músculos petrificados por 10 anos no mercado, na cozinha e pelas humilhações da minha família política se derreterem. É isso, Cata, sussurrei para mim mesma. Você merece este tratamento. Você sofreu demais. O circuito de spa terminou às 9h30 da manhã. Segundo o plano original, Sofia deveria estar agora mesmo sentada na cadeira de um famoso estilista no bairro dos Jardins, transformando-se em uma noiva deslumbrante. E na porta do salão já deveriam ter entregue seu vestido de 40 mil. Após o spa, eu estava sentada na sala VIP tomando tranquilamente um café expresso. E então ouvi o som da explosão da primeira bomba. Meu telefone começou a vibrar como louco. Era minha cunhada Sofia. Atendi com calma. Do outro lado da linha, veio seu grito ensurdecedor. Cata, Cata, onde você está? O que está acontecendo? Cheguei no salão e meu horário está cancelado. Os funcionários dizem que meu nome não está na lista e não me deixam entrar. Resolva isso rápido. Rápido. Sofia, seu horário foi cancelado? Não pode ser. Eu tinha pago tudo. Será que você deu o sobrenome errado? Falei com um tom mais calmo e surpreso possível. Sofia já estava chorando. Claro que não. Como eu vou dizer meu próprio sobrenome errado? A gerente veio aqui e me disse que ontem a pessoa que pagou cancelou tudo pessoalmente. Não foi você, foi? Ligue para eles. Marque de novo para mim. Estou aqui na rua, nem maquiada eu estou. Sofia, agora estou numa reunião importante, não posso falar muito. Vou tentar entrar em contato com o gerente do hotel. Apenas espere. Desliguei o telefone e imediatamente bloqueei o número dela. O primeiro passo da vingança. Semear o caos no campo inimigo. Instantaneamente começaram a chover ligações de Dona Ana e do meu marido, mas virei o celular para baixo e me dediquei a contemplar a vista pela janela. 10:00 da manhã. O lobby do hotel já deveria estar se enchendo de convidados. A família do noivo provavelmente estava chegando, sonhando em como receberiam elegantemente os convidados em um salão decorado à perfeição. Mas lá não os esperava nem o quarto da noiva, nem os arranjos florais. Nem mesmo seus nomes estavam na lista de convidados do hotel. Levantei-me e vesti a roupa que havia preparado com antecedência. Não era o avental de trabalho do mercado, nem um vestido espalhafatoso pelo qual meu marido me repreenderia por meu mau gosto. Era um elegante tailleur feito sob medida, uma roupa que simbolizava minha dignidade e que só caía bem em mim, em Catarina. No espelho, eu parecia mais confiante do que nunca. Nada de cheiro de peixe ou de óleo, apenas a aura de uma empresária de sucesso que havia recuperado a si mesma. Ao descer para o térreo, ouvi um alvoroço ao longe, umas vozes conhecidas. Sim, era a família do meu marido. Diogo, impecavelmente vestido, e Dona Ana, com vestido de coquetel, discutiam com os funcionários do hotel. Continuavam a levantar a voz, gritando quem eram e quanto dinheiro haviam pago para alugar aquele salão. Mas no instante em que o dinheiro da desprezível feirante desapareceu, a autoridade dele se tornou mais fria que o piso de mármore do lobby do hotel. Observei-os por um tempo e depois me dirigi tranquilamente para a saída. Eu tinha uma reunião mais importante com minha advogada, Carmen, que me ajudaria a abrir um novo capítulo em minha vida. Antes de sair do hotel, enviei uma mensagem ao diretor-geral. Senhor diretor, já pode começar. Siga o protocolo à risca, como combinamos. Ao sair para a rua em São Paulo, senti a brisa fresca em minhas bochechas. Os gritos e uivos de horror que vinham de dentro já não me feriam. Soavam como uma bela sinfonia. Bom, o verdadeiro espetáculo vai começar. Fico imaginando qual será o verdadeiro nível deles quando se encontrarem num salão vazio, sem vestidos de luxo nem música cerimonial. Entrei no carro que me esperava. Aproximava-se o fatídico meio-dia e esta hora seria para uns o momento de maior desonra e para mim o momento da minha absoluta libertação. Ao sair do hotel, não consegui partir imediatamente. Os rostos perplexos de todos eles continuavam diante dos meus olhos. Finalmente estacionei em uma ruela próxima e decidi ouvir em tempo real o relato do diretor sobre o que estava acontecendo, através da linha telefônica. Acham que sou cruel demais? Mas se me lembro das lágrimas que engoli por 10 anos, suportando suas humilhações, acredito que tenho o direito de desfrutar deste espetáculo. 11 da manhã. Faltava 1 hora para o início da cerimônia. O lobby do hotel havia se transformado em um verdadeiro circo. Através do viva-voz do telefone conectado com o diretor, eu ouvia nitidamente os gritos de Dona Ana. Como assim não tem reserva?
Chame seu responsável agora mesmo. Pagamos 800 mil para alugar este salão. 800 mil. Sua voz ecoava sob os tetos altos do lobby. Seu elegante vestido de festa não combinava em nada com seu rosto, vermelho de fúria. O diretor, como eu havia pedido, respondia de forma fria e oficial. Acalme-se, por favor. Verifiquei novamente. Hoje, neste salão, acontece um congresso de tecnologia. A reserva em nome de Diogo ou Sofia foi cancelada ontem com um reembolso total dos fundos, descontando a multa. Cancelada? Quem cancelou? Meu filho é cliente VIP deste hotel. O senhor não sabe quem é o Diogo. Meu marido correu até o gerente. Senhor diretor, sou Diogo, marido da Catarina. Há um erro aqui. Esvaziem o salão imediatamente. Os pais do noivo estão prestes a chegar. Meu futuro sogro é cirurgião-chefe. Meu marido, mesmo nessa situação crítica, tentava usar o prestígio do sogro. Mas a resposta do diretor foi taxativa. Senhor Diogo, nunca cancelamos uma reserva sem o pedido pessoal do pagador. Ontem à tarde, sua esposa, Dona Catarina, visitou pessoalmente o hotel e processou a devolução do dinheiro. Aqui estão os documentos com a assinatura dela. Após essas palavras, fez-se um silêncio sepulcral na linha. Eu podia sentir quase fisicamente como a respiração de Dona Ana, Diogo e Sofia, que acabara de chegar correndo do salão, foi cortada. Cata. A Cata cancelou? Não pode ser aquela feirante. Ela ousou arruinar o meu casamento. Soou a voz estridente de Sofia. Pelo visto, ela tinha vindo voando diretamente do salão, onde lhe negaram os serviços. Estava com o cabelo bagunçado e a maquiagem borrada. Sua aparência era lamentável. Diogo, você ligou para sua esposa? Ela é uma desequilibrada. A Cata realmente fez isso? Dona Ana agarrava o braço do filho, apavorada. Meu marido, com as mãos trêmulas, começou a discar meu número. O celular vibrou, mas não atendi. Toda a resposta já havia sido dada pelo diretor. Senhor diretor, o senhor está brincando. Nossos convidados já estão chegando. Olhe, ali estão os pais do noivo. Como meu marido gritava. Na entrada principal do hotel começaram a chegar carros de luxo. Senhores importantes com ternos feitos sob medida, advogados, médicos. Aquela mesma elite diante da qual a família do meu marido tanto ansiava por impressionar, começava a aparecer. Compadres, entrem, entrem. Dona Ana, pálida como um cadáver, se apressou para recebê-los, mas seus passos eram desajeitados e sua voz tremia. Dona Ana, o que está acontecendo aqui? Na porta do salão há um cartaz sobre um seminário de informática e o nome da nossa Sofia não aparece em lugar nenhum. Na recepção, nos disseram que a reserva está cancelada. Que tipo de brincadeira é esta? Era a voz severa do pai do noivo. A voz do desembargador soava ainda mais cortante e fria do que o habitual. Ah, que nada. É nossa nora, que deve ter se confundido com algo. Um mal-entendido com o hotel. Resolvemos isso em um momento. Esperem na cafeteria, por favor. Na cafeteria, faltam menos de 45 minutos para a cerimônia. Que falta de respeito é esta? Nossos convidados já estão se reunindo na entrada. No hotel me disseram que sua nora em pessoa cancelou tudo. Por que ela fez isso? Entre os convidados, começaram os cochichos. Essa família tem algo estranho. A nora que ia pagar fugiu, pelo que parece. Essas palavras se cravavam como punhais nos corações da família do meu marido. E então Sofia desabou a chorar. Pai, Diogo, como a Cata pôde fazer isso comigo? Eu tenho que me casar hoje. Todos os convidados estão aqui. E agora o que eu faço? Seus soluços ressoavam inoportunamente no distinto lobby do hotel. Meu marido correu desesperado em direção ao gerente. Escute, pagaremos mais. Tire esse seminário agora mesmo. Quanto precisa? Apenas me diga. Senhor Diogo, não é uma questão de dinheiro. Temos um contrato assinado com outra organização.
e o salão já está completamente preparado. Além disso, na sua conta, senhor, não há fundos suficientes para pagar. Todos os cartões em nome de Dona Catarina estão bloqueados desde ontem. Este último golpe por parte do diretor terminou de afundar meu marido. Ele simplesmente caiu no chão. Imaginei perfeitamente como seu terno caro, comprado com meu dinheiro, se amassava no chão do lobby. Catarina, você realmente quer que nosso relacionamento acabe? Você está louca, ele gritava pro nada. Mas a única resposta foi a corrente de ar fria do ar condicionado. Recostei-me profundamente no assento do meu carro e fechei os olhos. Algo se remexeu em meu peito, mas não era tristeza. Era alívio, como se eu tivesse me livrado de um peso de 10 anos. E o êxtase de ter finalmente recuperado o controle da minha vida. Chegou uma mensagem do diretor. A família do noivo, despedindo-se friamente, abandona o hotel. O casamento está cancelado. A família da noiva continua a armar escândalo no lobby. Respondi brevemente. Obrigada pelo seu trabalho. Agora siga o protocolo e chame a segurança para que os retirem. O nível que a família do meu marido tanto almejava agora não apenas havia desmoronado, mas havia chegado ao fundo do poço, no lobby vazio, sem flores nem música. Eles enfrentaram o vazio absoluto deixado pela ausência da desprezível feirante. Dei a partida no carro. O primeiro ato da minha vingança havia sido concluído com perfeição. Mas isso era apenas o começo. Agora eles teriam que conhecer uma dor mais real do que a da vergonha pública. Mãe, Diogo, isto é só o começo. A vida no fundo do poço, da qual vocês falavam. Eu mesma vou prepará-la para vocês agora. Girei o volante em direção ao fórum. Em minhas mãos eu já tinha as ações de divórcio e penhora preventiva prontas para serem protocoladas. O barulho no lobby do hotel se distanciava, mas meu coração batia forte e ritmado, como nunca antes. Ao sair do hotel e me dirigir ao Fórum João Mendes Júnior, eu continuava ouvindo pelo viva voz o relato do diretor do local dos fatos. Podem imaginar que o lobby de um dos hotéis mais caros de São Paulo havia se tornado, em questão de minutos, um campo de batalha. A voz serena do diretor, através da qual se ouviam gritos e uivos, era para mim mais doce que qualquer música e apagava a amargura dos últimos 10 anos. 11h30 da manhã, meia hora antes do suposto início da cerimônia. Centenas de convidados se aglomeravam na entrada do salão. Os mais notáveis eram os da parte do noivo. Antigos altos funcionários, sumidades da advocacia e dos negócios, passavam ao lado das luxuosas coroas de flores em direção às portas do salão. Mas em vez de um cartaz de boas-vindas com os nomes dos noivos, encontraram uma enorme faixa, Conferência de TI, o futuro da quarta revolução industrial. Os pais do noivo ficaram petrificados. Segundo o relato do diretor, minha sogra, Dona Ana, corria, desesperada entre os convidados, tentando explicar algo. Ai, compadres, momentinho. É só um erro administrativo do hotel. Agora mesmo eles arrumam. Diogo, o que você tá fazendo aí parado? Jogue-se aos pés do diretor, suplique a ele. Seus gritos lastimosos ecoavam por todo o lobby. Ela, que tanto se gabava de seu nível e de seus modos, em uma situação crítica se comportava pior que uma vendedora de feira. Os convidados que observavam a cena começaram a murmurar. Quase podia ouvir suas palavras. Que vergonha! Se aparentar com a família de um desembargador. E nem sequer são capazes de reservar o salão do casamento direito. E onde está a noiva? Dizem que ela não tem nenhum quarto para se trocar. Sim, a noiva, Sofia, estava em uma situação ainda mais lamentável. Como o salão havia cancelado seu horário, ela se escondeu nos banheiros do hotel com a roupa que estava vestindo. No final,
quando a situação se tornou insustentável. Meu marido lhe trouxe um vestido amarelado e barato de uma loja de aluguel no centro. O que é isto? Eu não visto isto. Onde está meu vestido de grife que você me trouxe? Seu grito estridente cortou o murmúrio do lobby. Sua aparência com um vestido de aluguel barato de R$200, em vez da obra de arte de seda de 40 mil, era verdadeiramente patética. Com o rosto mal pintado e o cabelo emaranhado, assim ela se apresentou aos convidados. Nesse momento, a fúria do pai do noivo explodiu. Dona Ana, por acaso decidiram insultar nossa família? Que circo é este na frente dos convidados? Nem salão nem a noiva tem uma aparência decente. Sua nora cancelou o pagamento, o que significa que tinha seus motivos. Dona Ana se jogou de joelhos, tentando agarrá-lo pelas calças. Compadre, eu lhe suplico, minha nora não está em seu juízo perfeito. É uma feirante, uma mulher sem princípios nem classe. Por isso decidiu arruinar um dia como este para nós. Quando eu a encontrar, quebro as pernas dela. Vamos celebrar, nem que seja em um restaurante aqui ao lado. Mas a família do noivo a afastou com frieza. Parece que aqui, quem não tem princípios não é a nora, mas toda a sua família. Deus livrou o nosso filho de se aparentar com vocês. Vamos embora daqui, antes que manchem também o nosso sobrenome. O noivo, sem sequer olhar para Sofia, deu meia volta e foi embora. Ela, sentada no chão, desabou a chorar aos gritos. Meu amor, não me deixe! Eu tenho que me casar hoje! Tenho que ser a esposa de um médico ilustre. Seu grito descarado fez com que os convidados estalassem a língua com nojo. Toda a sua essência, sedenta não de amor, mas de status, ficou exposta à vista de todos. Os convidados começaram a deixar o lobby como água que escorre. Só restaram os uivos da família do meu marido e as rendas baratas do vestido espalhadas pelo chão. Parei o carro no acostamento e respirei fundo. Lembrei-me de como, há 10 anos, entrei para aquela família. Na época, Dona Ana, segurando minha mão, me disse: agradeça ao meu filho que você vai viver cercada de luxos. Sob o pretexto desses luxos, vivi 10 anos como uma criada. Com meu dinheiro, suas vozes se tornaram mais altas e seus ombros se alargaram. Mas as alturas das quais tanto se gabavam revelaram-se um castelo de cartas, construído sobre minhas costas curvadas. Mãe, Sofia e você, Diogo, entenderam agora? O bendito mundo de vocês não se sustenta por nem uma hora sem a mão da desprezível feirante. Peguei novamente o volante. O relógio marcava meio-dia. Aqueles que a esta hora deveriam estar caminhando em direção ao altar entre aplausos. Agora, provavelmente estavam jogados no chão do lobby, culpando-se uns aos outros. Em meu telefone, havia mais de 100 chamadas perdidas do meu marido. Coloquei tranquilamente seu número na lista de bloqueio. Já não tinha necessidade de ouvir suas vozes. Só me restava recuperar o que haviam arrancado da minha vida, em nome da lei. No estacionamento do fórum, Carmen já me esperava. Ela carregava uma pasta volumosa nas mãos. Cata, fiquei sabendo da confusão no hotel. Você é incrível. Agora só falta a parte legal. Tá pronta? Assenti. Curiosamente, senti a paz no peito. Provavelmente aquela Catarina que havia sido esposa e nora já havia morrido milhares de vezes em minha alma ao longo daqueles 10 anos. Vamos, Carmen. Vamos recuperar minha verdadeira vida. Dirigi-me com passos firmes em direção ao prédio do fórum. O sol brilhava às minhas costas, parecendo hoje especialmente quente. A família do meu marido, com toda certeza, mal, começava a perceber que não haviam expulsado uma simples nora para a rua, mas, sim, o único pilar sobre o qual sua vida se sustentava. Mas o arrependimento sempre chega tarde demais, e a lição deve ser severa. O último negócio da Feirante Catarina é um cálculo impecável chamado justiça. Ao sair do fórum, sentia como se estivesse caminhando sobre as nuvens. Vocês imaginam o que é se livrar de uma laje que te esmagou por 10 longos anos? As ações de divórcio
e de penhora naquele envelope não eram simples papéis. Eram a chave para recuperar minha década perdida e meu último adeus àqueles que me chamavam diferente enquanto viviam às minhas custas. Do estacionamento do fórum, não fui para casa, mas para um restaurante no topo de um dos arranha-céus da Marginal Pinheiros, um lugar que sempre sonhei em ir, mas para o qual nunca tive tempo, dinheiro ou vontade de deixar a família do meu marido sozinha, sentada junto à janela, panorâmica, com vista para toda São Paulo, pedi o menu degustação mais caro e uma taça de vinho branco. Tirei da bolsa o celular, que estava desligado. Assim que o liguei, ele começou a vibrar como se estivesse tendo um ataque. A tela se encheu de notificações. 156 chamadas perdidas, mais de 300 mensagens não lidas. O contador do chat da família já havia perdido o sentido. Dando um gole no vinho, comecei a ler as mensagens lentamente. O tom passava da ira para súplicas desesperadas, e tudo parecia uma comédia de humor negro. As primeiras eram da minha sogra, Dona Ana, Catarina. Onde você se meteu? Mas você é gente. Como pôde destruir o futuro da minha Sofia? Vem agora mesmo para o hotel. Os convidados do noivo foram embora. Isso é um desastre. Se eu te pegar, eu te mato. Uma hora depois, o tom mudava. Minha Cata, sim, eu fui dura demais. Venha, por favor, e arrume esta situação. A família do noivo ameaça anular noivado. Fale com eles. Diga que foi um mal-entendido. Com certeza, podemos reservar o salão novamente, não é? Eu te suplico, minha Cata. Sorri com desprezo. Passar diferente para minha Cata levou menos de 1 hora. Aquele tom carinhoso que eu tanto quis ouvir por 10 anos só apareceu quando a fonte do dinheiro secou. Era amargo e ao mesmo tempo comicamente gratificante. Em seguida estavam as mensagens da minha cunhada. Sofia, Cata, agora mesmo eu faço uma loucura, eu juro. Todo mundo tá me apontando o dedo. Olha o vestido que estou usando. O que é isto? Se eu não me casar hoje, a culpa será sua. Você vai pagar muito caro. Vai pagar com a minha vida. Claro que vou pagar. Na verdade, já paguei tudo. Seus estudos, suas bolsas de marca, suas viagens e até o aluguel daquele vestido brega que foi debitado automaticamente no meu cartão um instante antes de eu bloqueá-lo. Até o último momento, ela culpava os outros, justificando sua própria ganância. Por último, li as mensagens do meu marido, Diogo. Começava com ameaças e terminava quase chorando. Catarina, você está louca? Decidiu destruir nossa família? O pai do noivo gritou comigo, me chamou de golpista e foi embora. A Sofia desmaiou. A mamãe tá com a pressão nas alturas. Está prestes a ter um treco. Se você não aparecer agora mesmo, não respondo por mim. Cata, eu te imploro, atenda o telefone. O casamento foi cancelado. Não vamos poder nem sair de casa. Era isso que você queria. Nos humilhar? Salve-nos, por favor. A culpa é toda minha, eu te imploro. E então ele ligou novamente. Desta vez, não desliguei. Cortando elegantemente um pedaço de filé mignon, apertei tranquilamente o botão de atender. Cata, minha Cata. Onde você está? Deixe-me ouvir sua voz, por favor. A voz do meu marido estava rouca. Ao fundo, ouviam-se os choros de Dona Ana e os uivos de Sofia. Diogo, por que vocês estão gritando tanto? Eu estou aqui jantando em silêncio. Diante do meu tom tão sereno, meu marido ficou sem palavras por um segundo e depois começou a gritar. Jantando? A comida desce em um momento como este? Você destruiu nossa família. O casamento da Sofia foi por água abaixo. Nos chamaram de golpistas e romperam o noivado. Você está louca? Da cabeça estou perfeitamente bem. Limitei-me a fazer o que sua mãe e você me pediram. Não, diziam que tinham vergonha porque sou uma feirante, que não tenho nível para estar com a família deles e que eu tinha que me esconder em um quartinho ou simplesmente não ir? Pois bem,
Agi de acordo com o nível de vocês. Como sou tão vergonhosa e não tenho nada a ver com isso, apaguei todos os meus rastros. A reserva do salão, o vestido, a maquiagem. Todos esses rastros eram meus. Se eu os tivesse deixado, teria sido equivalente à minha presença. Simplesmente limpei tudo. Qual é o problema? Isso não tem lógica. Se você cancela a reserva, como? Vamos celebrar o casamento? Você sabia que ia nos colocar em uma situação ridícula. Diante de seus gritos, dei um gole no vinho e respondi serenamente. Sim. Eu queria verificar se vocês eram capazes de manter esse nível de que se gabam sem o meu dinheiro diferente. O resultado foi patético. Sem o meu dinheiro, seu prestígio, seus sogros tão importantes, seu cirurgião-chefe, tudo se desfez em uma hora. O nível de vocês era uma farsa pintada com dinheiro que eu suei. Cata, eu errei. Cometi um erro imperdoável. Eu te suplico, ligue agora mesmo para o hotel. Diga que foi um mal-entendido. Eu mesmo irei de joelhos pedir a eles. Se souberem que você vai pagar novamente, vão repensar. Salve a Sofia, mesmo que seja só ela. Suas súplicas lastimosas só me causaram nojo. Ele continuava sem se arrepender de nada. A única coisa que queria era que minha carteira se abrisse novamente. Diogo, ou melhor, meu futuro ex-marido. Não se engane, já não sou o caixa eletrônico de vocês e acabei de protocolar a ação de divórcio no fórum. O apartamento que está em seu nome foi comprado com meu dinheiro. Você sabe muito bem disso. Pois bem, já está com penhora preventiva, então aguarde a notificação. O dinheiro para sustentar sua mãe, para os estudos da sua irmã e a multa do hotel por cancelar este casamento. Vou calcular tudo e lhes enviarei a conta. Divórcio, penhora, que mulher má você é. Como pode nos fazer isso depois de 10 anos de casados? Na voz do meu marido, a raiva voltava a aparecer. Comecei a rir. Má, dizem vocês que passaram 10 anos me chamando de feirante enquanto viviam às minhas custas. Sou uma feirante e os comerciantes não fecham negócios que dão prejuízo. Meus investimentos destes 10 anos vou recuperá-los agora, com juros. Sua desgraçada. Se eu te pegar, faça o que quiser, mas tenha cuidado. O hotel está preparando uma queixa contra vocês por perturbação da ordem e por atrapalhar o negócio. E a família do noivo parece que vai levá-los aos tribunais por estelionato. Agora mesmo, não sou eu quem deveria te preocupar. Desliguei e desliguei o celular. No restaurante, voltou a tocar uma suave música clássica. Pela janela, via-se um pôr do sol avermelhado e meu filé mignon estava no ponto perfeito. Pela primeira vez em 10 anos, a comida descia sem esforço pela minha garganta. O peso no peito que me perseguia constantemente enquanto cozinhava, para eles, suportando as reclamações da minha sogra, finalmente havia desaparecido. Eles disseram que tinham vergonha de mim, então não fui. Qual é o problema? Murmurei para mim mesma e sorri. Pensei que haveria lágrimas, mas só havia risos. A humilhação que estavam sofrendo agora mesmo no chão frio do lobby foi a sobremesa mais doce para mim. Terminei o vinho e me levantei. Era o momento de me tornar a dona da minha vida e avançar com passos firmes. Libertada das correntes da minha família política, eu não cheiraria a peixe, mas a sucesso. E chegaria ainda mais alto. Bom, o acerto de contas terminou. A partir de amanhã, começa a vida de solteira e em grande estilo de Catarina. Ao sair do restaurante, dirigi-me ao carro com passos seguros, como se o mundo inteiro estivesse me observando. A paisagem noturna de São Paulo às minhas costas brilhava como uma queima de fogos, celebrando minha vitória. Naquela noite, após o jantar de luxo, dormi de uma só vez pela primeira vez em 10 anos. Não sabia como era maravilhoso dormir sem me preocupar com o café da manhã de ninguém, nem em agradar ninguém. Mas enquanto desfrutava da paz, a noite para a família do meu ex-marido deve ter sido um verdadeiro inferno. As consequências do casamento cancelado foram muito mais graves do que eles podiam imaginar.
A família do noivo, alegando que sua honra havia sido manchada, processou minha ex-família por estelionato e danos morais. O ex-noivo médico bloqueou o número de Sofia e desapareceu. E o apartamento prometido em um bairro nobre de São Paulo se desvaneceu como uma miragem. Mas o pior ainda estava por vir. No dia em que foram notificados da ação de divórcio e da penhora, meu marido e minha sogra, como não sabiam meu novo endereço, invadiram meus escritórios na Avenida Faria, Lima. Catarina, saia já daí, sua víbora. Você penhorou nossa casa. Quer nos deixar na rua? Os gritos de Dona Ana eram ouvidos por todo o andar. Em outra época, eu, secretária, chame a segurança e a polícia. Por invasão e perturbação da ordem. Através do vidro do meu escritório, observei como os seguranças os arrastavam para fora. Da arrogância de quando passeavam com roupas de marca pagas com meu dinheiro, não restava nem vestígio. Diante de mim, havia apenas uma idosa patética e um inútil de meia-idade. Meu marido, enquanto era colocado na viatura, gritava algo para mim olhando para minha janela, mas eu apenas lhe dei um sorriso frio e tomei um gole do meu café. Nos tribunais não cedi nenhum único centavo. Apresentei provas de tudo, os recibos de pagamento de suas dívidas, os extratos de transferências para os estudos de Sofia, as faturas de milhares de reais que meu marido havia lançado no cartão da empresa para despesas pessoais. O juiz me deu razão. O apartamento, embora estivesse no nome do meu marido, o juiz sentenciou que havia sido pago com meus recursos e a propriedade passou integralmente para minhas mãos. O dinheiro que foi determinado como empréstimos, eles foram condenados a devolver. No final, voltaram ao lugar de onde eu os havia tirado uma vez, ao poço mais fundo. Fiquei, sabendo que, depois de serem despejados, foram morar em um apartamento simples na periferia. Sofia, incapaz de suportar a vergonha e os boatos no bairro de que eram golpistas, começou a beber. Meu marido, demitido da minha empresa com mais de 40 anos, sem experiência nem habilidades, não conseguia emprego e vivia de bicos em obras. Cata, perdi a vontade de viver. Me ajude, por favor. Só desta vez. Me machuquei na obra e não tenho dinheiro para médicos nem remédios. Uma noite recebi uma ligação de um número desconhecido. Diante da voz lastimosa do meu marido, respondi: Diogo, foi você quem disse que eu te dava nojo, que eu cheirava a feira. Espero que agora entenda que o cheiro de suor da sua roupa não é mais do que o cheiro da vida que você tanto desprezava. Cumpri minha promessa e os deixei viver no nível que lhes corresponde. Não me ligue mais. Desliguei e mudei de número. Cortei pela raiz qualquer via pela qual pudessem voltar a se infiltrar em minha vida. Passou um ano. Internacionalizei os petiscos da Cata. Agora, as cicatrizes em minhas mãos não são motivo de vergonha, mas medalhas que me guiaram ao sucesso. Nos fins de semana, descanso como quero, gasto meu dinheiro comigo mesma e não me privo de nada. Finalmente recuperei o nome que esqueci por 10 anos. Catarina. Sabem, na vida, frequentemente nos deparamos com pessoas que tentam nos usar e nos rebaixar. É especialmente difícil dizer não àqueles que, escondendo-se atrás da máscara da família, dão como certo nosso sacrifício e nossa devoção. Mas, não se esqueçam, neste mundo não existe um nível que vale a pena manter para agradar a quem não te respeita. Nossa vida só se torna de primeira classe quando nos cercamos de pessoas que sabem nos valorizar de verdade. Espero que minha história tenha lhes proporcionado um pequeno alívio. Obrigada por me ouvirem até o final. Se gostaram, por favor, deem um like e se inscrevam. Cada clique de vocês me dá ânimo para preparar novas histórias. Também me interesso muito pela sua opinião. O que vocês teriam feito em meu lugar no dia do casamento? Talvez tenham alguém em seu círculo sofrendo com os abusos de parentes tão sem vergonha?
Compartilhem suas experiências nos comentários. Lerei tudo e responderei. E eu voltarei na próxima vez com uma história ainda mais afiada e revigorante. Desejo que hoje vocês estejam seguros de si mesmos e sejam muito felizes.